Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Gestão do Tempo aqui na Mentores Online. Eu me chamo Evandro Mazuco, sou fundador do portal Gerenciar o Tempo Agora, que foi fundado lá em 2012, um projeto muito especial, pelo menos para mim e para muitas pessoas também que participaram dele. Já tem mais de 3.600 alunos aí nesses últimos anos. E nessa sequência de videoaulas aqui no Mentores Online, nós vamos aprender muito. Você vai aprender sobre os primeiros passos para atingir alta performance. Ou seja, quando nós estamos falando aqui sobre gestão do tempo e produtividade, não é só como você se organizar, mas sim como você também se tornar uma pessoa de alta performance. O que é uma pessoa de alta performance? É alguém que chega num patamar de execução que consegue ter altos níveis de produtividade de maneira constante. Ou seja, não são só oscilando picos de produtividade. Porque é muito comum, né? Se você lembrar aí na sua história, teve momentos onde você foi muito produtivo e teve momentos que você não foi tão produtivo. Então o nosso objetivo aqui é que você atinja um patamar de alta performance. Também você vai aprender quais são os inimigos da produtividade, que muita gente faz achando que está sendo produtivo, mas é uma grande pegadinha. Se você está sendo improdutivo, está perdendo tempo. E também você vai aprender aí dicas para ter mais foco no trabalho. Você vai ver que foco é uma palavrinha muito importante dentro desse universo da produtividade, da alta performance, da gestão do tempo. E também você vai aprender como organizar a sua agenda de trabalho do dia a dia. Vai ser lá na nossa última aula. Então acompanhe tudo até o final. Se você quiser ter papel e caneta aí, anotando as principais dicas, pode até pausar o vídeo se não tiver com papel e caneta aí à mão, para poder anotar bem quais são as dicas e os exercícios que nós vamos fazer aqui durante essa sequência de videoaulas aqui no Mentores Online. Maravilha? Então, primeira pergunta é o seguinte: o que essas pessoas aqui têm em comum? Steve Jobs, Albert Einstein, o Usain Bolt, que talvez um dos homens mais rápidos do mundo, aí, dos 100 metros rasos, Madre Teresa, Leonardo da Vinci, que eu também tenho, que você também tem, que todo mundo que você conhece também tem em comum. Quem sabe seja uma das coisas mais democráticas que existem relacionado ao tempo, né? O que todo mundo tem em comum? A pessoa mais produtiva, a mais improdutiva, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, as pessoas que não têm resultado. O que todos nós temos em comum invariavelmente? Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Você pode estar dizendo, tá, Evandro, mas qual é a novidade que eu tenho aí? Qual que é o que eu ganho sabendo disso, falando sobre esse assunto? É para que a gente se dê conta que não adianta a gente reclamar sobre a falta de tempo, não adianta você querer que o dia tenha mais de 24 horas ou querer encontrar desculpas para não ser produtivo. Não adianta, o tempo ele é finito, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia e não tem o que fazer com relação a isso. Você não pode alugar mais tempo, você não pode armazenar tempo para o dia seguinte, você não pode comprar tempo do colega, você pode delegar atividade e tal, mas você não consegue armazenar, comprar, alugar, fazer nada relacionado ao tempo. Então, na verdade, você não vai aprender aqui, apesar de ser gestão do tempo, a como gerenciar o tempo, já que eu não consigo manipular ele. O que você vai aprender é formas para melhorar a sua performance dentro desse tempo. Faz sentido ou não? Então, o que a gente pode mudar nessa equação relacionada ao tempo? Se eu não posso esticar o tempo, inclusive esse é um pensamento limitante que muitas pessoas têm relacionado ao tempo. Ele pensa, para eu ser produtivo, não, então eu vou trabalhar mais horas por dia, 12, 14, 16 horas por dia, porque aí eu consigo fazer mais coisas. Mas tem um limite, por mais que eu trabalhe 16, 17, 18, eu posso falar para você que eu já caí nessa pegadinha durante muito tempo. Eu sou formado em sistemas de informação na Federal aqui ou lá em Santa Catarina, não sei onde é que você está vendo, formado em Santa Catarina, e eu trabalhei durante anos e eu tinha um grande sonho de ajudar as pessoas e trabalhar com desenvolvimento humano, apesar de ser formado em tecnologia e trabalhar com isso, até que eu comecei a trabalhar com coaching para ajudar as pessoas. E chegou um ponto que eu estava mais me prejudicando em prol de ajudar, mas de uma forma desorganizada. Então eu cheguei a atender muitos clientes e eu atendia um de manhã, um no meio da tarde, um à noite, ficava levando trabalho para casa, coisas para fazer para o dia seguinte. Cheguei a trabalhar 14, 16 horas por dia e destruí com a minha saúde.
Então eu posso te afirmar categoricamente que isso não é ser produtivo ao longo do tempo. Em meses fazendo esse ritmo, eu comecei a cair de cama, ficar sem vontade, cheguei até a questionar se era isso mesmo que eu gostava de fazer, porque na verdade era a forma como eu estava organizando o meu tempo, que eu estava aproveitando o meu tempo. E talvez você esteja vivenciando isso. Talvez você ame a sua profissão e esteja desgostoso com ela porque você não está conseguindo organizar ela dentro do seu tempo. Então você vai ver mais para frente que produtividade não tem a ver com estar ocupado, mas são cenas mais para frente. Então voltando para cá. Se todos nós temos as mesmas 24 horas e não tem como aumentar, diminuir, o que a gente pode fazer? O que eu posso mudar nessa equação? Quem? Nós mesmos. Então se você começou a assistir essas aulas com a expectativa da pílula mágica, uma planilha que eu te dê para organizar o seu tempo de forma milagrosa, um aplicativo, um sistema, isso não existe. O que existe é você aprender a identificar onde você se distrai, quais são os seus sugadores de produtividade, aprender a aumentar o seu nível de energia, aprender a ter foco. É uma sequência de coisas que você vai ter que se desenvolver, aprender sobre você mesmo para poder ter uma melhor gestão do tempo. E claro, nós também vamos comentar depois sobre alguns métodos e técnicas, mas ter um método e você não saber usar não vai adiantar nada. É igual eu te dar um melhor serrote do mundo, o melhor computador do mundo se você não sabe operar ele. Então primeiro é com você, depois são métodos e técnicas. Maravilha? E para isso, eu estou falando essas coisas sobre você, sobre métodos e técnicas. Esse senhor aqui, ele é muito importante dentro desse contexto. Talvez você não conheça ele, chama Timothy Gallwey. Ele foi um dos precursores do coaching. Depois ele ficou muito famoso até pelo coaching esportivo, coaching executivo. Ele foi um dos... Tiveram várias pessoas que participaram desse movimento, mas ele com certeza foi uma figura muito presente no coaching. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa metodologia para atingir metas. Então, ele era como eu posso dizer, um treinador de tênis. Ele ensinava pessoas a jogar tênis, atletas, tudo isso. E ele começou a perceber que só dizer o que a pessoa tinha que fazer, você tem que bater na bola meio assim, do outro jeito, não era tão eficiente. Ele via que parece que era de fora para dentro, tentando encaixar as pessoas dentro de um método. É por isso que eu não acredito que exista um método único de gestão do tempo que sirva para todas as pessoas. Você tem que descobrir, e não tem fórmula mágica, né? Infelizmente, eu gostaria muito que tivesse. Então, o que ele começou a perceber? Que era muito importante também, nesse aprendizado do tênis, as pessoas desenvolverem competências internas. A sua percepção, ele disse, mais importante do que eu dizer como você tem que bater na bola, você olhar a bola, eu até fazer um exercício, imagina a bola vindo em câmera lenta e você observando o seu corpo, era muito através da autoobservação. Então, ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, que ele dizia que para você ganhar um jogo fora, você tinha que ganhar um jogo dentro primeiro. Então, ele criou o conceito do jogo interno e o jogo externo. E é isso que você vai ver relacionado à produtividade. Acredito totalmente nessa metodologia. Você fortalecer o seu jogo interno e fortalecer o seu jogo externo. O que é o jogo interno? O jogo interno é o seu nível de energia, a sua mentalidade relacionada ao uso do tempo. Então é a parte interna, você, sua percepção, seus pensamentos, como você se sente. Pensa comigo aqui, algum dia você já conseguiu ser produtivo de ressaca? Ou com dor de cabeça? Não, né? Por melhor que você tenha um sistema de organização, não vai funcionar. E do mesmo caso tem o jogo externo, que são os métodos e as técnicas. Os dois juntos são muito poderosos. Nenhum nem o outro, é um equilíbrio perfeito. Então, a mesma coisa se você tiver só o jogo externo desenvolvido, tem pessoas que vivem a síndrome da barata tonta. Assim, ele é muito organizado, mas, a síndrome da barata tonta é quando só tem o jogo interno bem desenvolvido, tem muita energia, força de vontade, tem uma boa mentalidade, mas faz tudo ao mesmo tempo. Corre de um lado, corre do outro, tá sempre apagando incêndio. E tem gente que só tem o jogo externo desenvolvido, tem todo organizadinho, metódico, agenda, post-it, tudo certinho, mas não tem foco e energia para executar aquelas atividades. Então o ideal é que você case as duas. Tem um jogo interno bem desenvolvido e um jogo externo bem desenvolvido. Vamos lá. Crenças relacionadas ao uso do tempo, que tem a ver com o jogo interno, tá? A sua forma de pensar, por mais, não sei se faz sentido para você, mas a sua forma de pensar está totalmente relacionado com o seu resultado externo. Então,
vamos ver algumas frases aqui, ver se você já falou, já pensou em algumas delas. Por exemplo, estou correndo atrás do tempo. Já pensou sobre isso? Falou isso? Gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas. O tempo é curto. Estou sem tempo para nada. O que mais? Estou na correria, etc. São várias. Já falou alguma delas? Já pensou em alguma delas? Já escutou de algum colega no dia a dia alguma dessas frases? O que isso reflete? Que você está sempre correndo, sempre atrás do tempo, parece que você nunca alcança. Isso vai, se você pensa sobre isso, costuma até às vezes brincar sobre isso, isso vai te gerando uma ansiedade de que você está sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás e nunca chega. E essa ansiedade reflete, essa ansiedade te ajuda a produzir mais ou te afasta de ter um melhor resultado? Afasta, na verdade, te prejudica esse sentimento de ansiedade. Nós vimos ali que é muito importante o jogo interno estar forte, com a mente clara, focada, tranquilo, pensando positivo, pensando para frente. Isso faz total diferença. Então, é muito importante observar, inclusive hoje em dia, até um sinal de status, né? Você encontra algum colega e pergunta, e aí, como é que tá? Ele diz, não, estou na correria, estou correndo. Como se fosse sinal de produtividade. Atenção, produtividade não significa estar ocupado. Nós vamos ver mais para frente que produtividade tem a ver com uma outra palavrinha que começa com R, tá bom? Vamos deixar a cena dos próximos capítulos. Então, o que você faz, minha sugestão, quando você pensa em alguma frase dessa, vem na tua cabeça, é normal, nós somos seres de hábitos. Estou correndo atrás do tempo, estou na correria, o tempo está curto. Produtividade tem a ver com resultado, não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas. Maravilha? Lembra sempre disso. Se você fizer em 4 horas o trabalho e finalizar, tiver um grande resultado, parabéns para você. Se você trabalhou 16 horas e não teve o mesmo resultado de quem fez 8, meus pêsames. Então, produtividade tem a ver com resultado. Anota bem isso. Muita gente faz lista de tarefas para o dia. O ideal seria você fazer a lista de resultados que você quer para o dia. Porque se você colocar lá na lista de tarefas, por exemplo, ligar para fulano para fazer uma parceria. Você ligou, mas se você não conseguiu falar com ele, você cumpriu a tarefa, você fez ou se você falou com ele e não fechou a parceria, você cumpriu a sua tarefa, mas não cumpriu o resultado. O ideal é focar em resultado. Então, voltando lá às crenças, quando você pensar sobre aquelas crenças, você vai repetir essa seguinte frase: o tempo é meu amigo. 3 vezes. Não tem problema se as pessoas, pode falar baixinho, não precisa assustar todo mundo ao seu redor. Mas você primeiro precisa mudar a sua mentalidade relacionada ao uso do tempo. Olha, você pensa, nossa, eu vou chegar atrasado, eu estou correndo atrás do tempo. Baixa seu nível de ansiedade, cancela e fala para você mesmo 3 vezes: o tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo. Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente lá na empresa, no Gerencial Tempo Agora, que ele estava fazendo faculdade, e ele dizia que a maioria da turma dele dizia, nossa, o tempo está curto, tô correndo atrás do tempo para conseguir entregar o trabalho. Ele dizia, olha, o tempo é meu amigo, hein? O tempo é meu amigo, o tempo é meu amigo. Então, você vai começando a desenvolver uma mentalidade diferente relacionada ao uso do tempo. Isso é só um pedacinho, tá? Então, terminando o dia de hoje, se ninguém está ouvindo aí, pode gritar para o computador, o tempo é meu amigo 3 vezes. Ele não vai ficar ele não vai rir de ti, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Nós vamos falar lá sobre os inimigos da produtividade. Você vai identificar onde você escorrega na casca da banana relacionado ao uso do tempo. Já antecipo de antemão que um dos inimigos tem a ver com o jogo interno e o outro com o jogo externo. Até a próxima aula.